Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, irmãos, a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Para essa quinta-feira, dia 28 de agosto, celebramos hoje a memória de Santo Agostinho. E vamos fazer a meditação desse Evangelho em Mateus 24, versículos 42 ao 51. Vamos agora iniciar a nossa proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer, a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espere, na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, de fato, a palavra de Deus em Mateus nos chama para a vigilância e para a fidelidade no caminho. De fato, a gente poderia inicialmente nos perguntar quantos de nós vivemos como se Cristo jamais voltasse, como se o tempo fosse infinito e a eternidade fosse uma abstração. E de fato sabemos que não é bem assim. Cristo, ele não deixa dúvida nas suas palavras. A sua vinda é inevitável, é inesperada e é transformadora. Ele não chama ao medo, ele não chama a gente a se apavorar diante desse fato, mas ele nos chama a uma vigilância ativa, onde as mãos servem o próximo e o coração espera, na oração, na conversão, enfim. Fala-se aqui de vigilância porque é a única forma da gente conseguir se prevenir diante das questões imprevisíveis, que podem nos surpreender em algum momento de nossa vida. De fato, entre aspas, ficai atentos, não sabeis em que dia virá o Senhor. A pergunta seria a seguinte: se nós soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, por exemplo, o que mudaria hoje na nossa vida? Talvez isso possa jogar uma luz no momento em que vivemos, porque nós estamos hoje ainda vivos e temos a chance de mudar a nossa vida e de nos converter. A volta de Jesus não é para ser um momento de terror, mas é para ser um momento de graça. A vigilância, de fato, não é viver com medo, mas viver com a consciência da eternidade, como se de fato estivéssemos lá. Jesus, ele usa a imagem do servo fiel e do servo infiel. Quando ele fala da fidelidade ou do servo fiel, ele diz: feliz o empregado que o Senhor encontrar agindo assim. Ou seja, é um servo fiel, porque o que você faz na sua vida quando ninguém está olhando? A sua vida, quando está oculta aos olhos dos outros, ela é diferente da vida que você revela aos olhos das pessoas? O que de fato se oculta ou se esconde em sua vida? Bem, de fato podemos pensar aqui também no servo infiel. Meu Senhor está demorando, diz ele, o servo infiel. E quantos adiam a conversão confiando numa segunda chance que talvez possa nem existir na sua vida? Esse é o problema do servo infiel. Então, o maior engano que o demônio ou o diabo pode produzir em nossa vida é nos fazer achar que nós temos tempo infinito. E isso não é verdade, nós somos donos do tempo. Jesus usa a metáfora do servo infiel porque essa metáfora nos faz pensar naquela realidade de um nadador brincando na praia enquanto o tsunami se aproxima. Mas ele não vê que o tsunami vem, ele está distraído, ele está naquele momento de trivialidades em sua vida, e ele não percebe que a sua morte se aproxima. Seria uma imagem para a gente entender o problema do servo infiel. O que nós podemos concluir dessa passagem hoje desse Evangelho é que cada segundo que Deus nos dá é um dom, é um presente, é uma responsabilidade ao mesmo tempo. Então nós devemos acordar hoje para a vida. A gente não deve ficar dormindo e desconectado da realidade da vida. Porque o sol de amanhã não é prometido a ninguém. Nós temos o sol brilhando sobre a nossa cabeça hoje e a chuva caindo. Mas não existe essa mesma promessa para o dia seguinte. Então nós temos que amar hoje, nós temos que nos converter hoje, nós temos que nos preparar hoje para a eternidade. E de fato nós temos que começar a servir ao propósito de Deus em nossa vida hoje também.
e não ficar esperando por uma grande missão acontecer na nossa vida para a gente colocar as mãos à obra. Não é assim que a gente deve agir. Peçamos a Deus, então, a graça de entender o nosso tempo, a vida que nós vivemos, o tempo que Deus está dando a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Agostinho, rogai por nós.